Então, nós estamos começando uma série que vai durar alguns domingos, talvez uns 4 domingos, que se chama Procurando o Diamante da Honra. Lindo o tema, né? Maravilhoso. Não só lindo, como muito profundo, prático. E você, tendo conhecimento desse tema, daquilo que Deus tem para nós a respeito da honra, e colocando em prática na sua vida, você será muito recompensado. Tem até um livro que eu indico que vocês leem, tem vários livros sobre honra. Mas o último que eu li chama A Recompensa da Honra, do John Bevere. E ele fala muitas coisas sobre a honra. Ultimamente é um dos meus livros de cabeceira, não terminei ainda, mas tenho sido muito ministrada por esse tema. Então, eu creio que o Senhor vai falar grandes coisas ao nosso coração nesse tempo. Amém? Queria que você colocasse a mão no seu coração, que eu quero orar antes de começar a palavra. Senhor Deus, eu creio que o nosso coração é uma terra que precisa ser preparada para receber a semente que é a palavra do Senhor. Por isso, Senhor Deus, eu te peço agora, Senhor, com a presença do Teu Espírito, move, Senhor Deus, a terra do nosso coração. E prepara-nos, Senhor Deus, para receber a semente da Tua palavra. E que ela possa, Senhor Deus, trazer vida, crescer e dar muitos frutos de conversão nos nossos corações. Conversão de salvação, mas conversão, Senhor Deus, de atitude, de ações, que possamos viver, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. Vivemos o Teu propósito para as nossas vidas, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Você recebe? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. E nos preparar para a sua palavra. Hoje o tema é a honra a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre honrar a Deus. Em Marcos 6, de 4 a 5, Jesus um dia trouxe essas palavras, que parecem palavras cheias de sentimentos, não é? Não muito agradáveis. E Jesus disse assim, Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém? Jesus aqui está na sua cidade de Nazaré. E quando ele tem um convívio com o povo de Nazaré, ele tem essa resposta, ou seja, incredulidade da parte deles. E ele se ressente. Ele sente o quê? A desonra dos seus compatriotas ali, né? Daqueles que viveram com ele, da cidade de Nazaré. E creio que hoje, não diferente dessa oportunidade que Jesus viveu e sentiu, muitas vezes nós estamos praticando a desonra. Às vezes sofrendo a desonra. Muitas vezes em ambiente de desonra. E nós vamos entender do Senhor e da sua palavra, que o que Ele tem para nós é uma vida de honra. Deus, Ele quer que nós sejamos pessoas que saibam honrar e que recebam a honra. Amém? A honra vem do Senhor. E essa sociedade de hoje, o que a gente muitas vezes contempla, são relacionamentos onde predomina a desonra. Não é? Pai desonra os filhos, muitas vezes os instigando, não os disciplinando. Filhos desonram pais, não tendo respeito na maneira de tratá-los, de falar com eles. Alunos desonram professores. E a gente vê, às vezes, situações ao extremo da desonra, alunos agredindo fisicamente os professores. Não é? Nós estamos vivendo tempos
onde realmente a honra é um diamante a ser procurado. E que nós possamos entender que nós precisamos desse diamante. Nós precisamos ter honra e nós precisamos buscar uma vida de honra, para que nós possamos ter a recompensa da honra. Amém? O que honra significa? Qual é a definição de honra? Né? Nós já tivemos pregando outras vezes sobre esse tema, mas dessa vez nós vamos abordar algumas coisas diferentes. A definição em grego. Quando o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, quando Jesus fala sobre honra, ele diz assim: não há profeta que não receba honra, senão na sua própria casa. Ou seja, profeta, eu como profeta, Jesus como profeta, recebeu a honra em todos os lugares onde ele passou. Menos em Nazaré, não é? E quando ele quis dizer honra, por que ele foi desonrado? A palavra grega, não é, como Jesus falou, e a palavra no Novo Testamento é escrita em grego, a palavra para honra é time. E a definição mais simples para honra é valorização. Honrar significa dar valor. E nós precisamos dar valor às coisas que realmente merecem ser dado valor. Amém? O que significa isso? Quando a palavra foi dita em grego, quando essa palavra ela era usada na Grécia, eles pensavam em algo muito precioso, algo de peso, como de ouro. É por isso que nós estamos nos referindo à honra como um diamante, porque a honra é valorização, como algo importante. Quando nós honramos alguma coisa, quando significa algo para nós não deixamos em qualquer lugar, não é? Quando você tem, por exemplo, uma joia, quando você tem na sua casa, quando você tem um diamante e você trata com o valor que ele tem por causa, não é, daquilo que lhe custa, o que você faz? Você deixa o diamante em qualquer lugar? Não, onde você guarda o diamante? No cofre. Né? Você não deixa espalhado pela casa. Então, as coisas que são valorosas para nós, devemos tratar com cuidado. Agora, o contrário disso, desonra é atimia. E significa aquilo que não tem nenhum valor, aquilo que é comum, ordinário, superficial, aquilo que podemos desfazer com facilidade, como vapor. O extremo da desonra é a humilhação. E foi o que aconteceu com Jesus. Jesus saiu humilhado de Nazaré, porque ele foi desonrado pelo seu povo. Qual é a origem da honra? A origem da honra, Isaías 29:13. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens que maquinalmente aprendeu. O que Deus está dizendo aqui? Está falando do povo de Israel, que eles honravam ao Senhor, só com sua boca. Eles tinham um rito de adoração. Deus tinha estabelecido um rito de adoração para o povo de Israel. E eles estavam cumprindo aquele rito de adoração. Então, tudo que tinha que falar, tudo que tinha que ser pronunciado, o louvor, tudo acontecia. Os sacrifícios. Só que o Senhor, que conhece o interior e que conhece o coração, Ele faz uma declaração para o povo, desaprovando a maneira que o povo estava o honrando, ou seja, não o honrando, mas o desonrando. E Ele disse assim: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com a boca, superficialmente, e com seus lábios me honra. Ou seja, externamente tudo estava acontecendo bem, mas o seu coração está longe de mim. E tudo que eles faziam era mecanicamente. E o que Deus está ensinando aqui, que a verdadeira honra é aquela que sai do coração.
Porque Deus é um Deus que conhece o coração. Ele conhece o nosso interior. O homem vê o exterior, mas Deus conhece o que vai no nosso interior, no nosso coração. E a verdadeira honra é o que sai do nosso coração, é o que procede do interior. Muitas vezes expressamos a honra que vem do nosso coração em atos e expressão de honra. Mas a origem tem que ser do coração. Quando alguém honra de boca, é somente... O que é? Quando você fala muito, mas não é verdadeiro do coração. Não é? Quando alguém honra de boca e não de coração, é simplesmente bajulação. E Deus não precisa de bajuladores. Não é? A verdadeira honra vem do coração. Deus está falando que a verdadeira honra é o temor a Deus. Honra de coração é adoração. É o que o Senhor espera de nós. A verdadeira adoração, não é? O Neto, quando estava ministrando o louvor, o que ele disse? Que Deus é espírito, e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Porque o Senhor, Ele procura o quê? Verdadeiros adoradores. Deus, Ele está procurando você. E quando Ele te acha, o que Ele quer receber de você? Adoração. Amém? Porque o Senhor é Deus e Ele é digno da nossa honra e da nossa adoração. Amém? Então, honremos ao Senhor com todo o nosso ser, com expressão de adoração. Não é? Quando nós temos a oportunidade, no nosso dia a dia, honrarmos ao Senhor. Nós temos que fazer isso com as nossas atitudes, porque quem vê a você, vê o Deus que você serve. Se você se declara cristão, as suas atitudes vão representar o seu Deus. E quando você age bem, você está honrando ao seu Deus. Amém? Glória a Deus. Tenho honra. Eu amo esse tema. Sabe por quê? Porque a honra está presente na minha vida em oração todos os dias. Todos os dias. O Senhor é testemunha e Ele sabe das minhas orações. A primeira oração do meu dia, sabe qual é? Antes de levantar da minha cama. Quando eu acordo, a primeira oração do meu dia é a seguinte: Senhor, me ajude a honrar o Senhor hoje. Senhor Deus, que a minha vida, as minhas atitudes, as minhas ações possam honrar o Teu nome. Amém? Glória a Deus. E esse não é um objetivo que Deus tem para mim, esse é um objetivo que temos que ter. Não só. Todos nós, não só eu, todos nós temos que ter esse objetivo. Honrar o nosso Deus todos os dias. Porque quando honramos ao Senhor Deus, e o Senhor é honrado através das nossas vidas, nós levamos o nome do Senhor longe. E fazemos aquilo que Ele deseja de nós, que é a evangelização e estabelecer o seu reino na terra. Amém? Se essas palmas, como diz a Cacilda, é para honrar o Senhor, tem que ser melhor. Glória a Deus. Honrar ao Senhor. Tem uma frase do Mike Murdock que eu gosto muito. Ele diz assim, que a adoração é a correção do foco. Quando você tem o foco no lugar certo, meu querido, você adora de verdade. Aquele povo, o que estava acontecendo com aquele povo? Estava se equivocando no seu foco. Eles estavam mais preocupados, depois que eles começaram a estabelecer o rito de adoração, a coisa foi tão mecânica, que passou a ser o compromisso e a tarefa mais importante do que aquele que era digno de honra. E nós temos que buscar a Deus para não incorrer nesse erro. Porque muitas vezes a gente faz de maneira mecânica, né? Parece que o Neto falou sobre isso. A gente não pode adorar de maneira mecânica. Mas a gente tem que buscar a verdadeira expressão, não só com palavras, mas com algo que vem do nosso interior.
Quando nós saímos da nossa casa, nos juntamos aqui, não é? Nesse como diz a palavra, ajuntamento solene, onde as famílias que creem no Senhor Deus, em Jesus Cristo, se reúnem neste lugar semanalmente, para buscar ao Senhor através da adoração, para receber dele uma palavra de direção, para podermos honrar ao Senhor com os dízimos, as ofertas. Nós temos que fazer isso com inteireza de coração, com o melhor do que nós temos. Amém? Eu fui criada no Evangelho, então desde pequenininha eu me lembro das roupas da igreja. Não é? A gente tinha roupa, quem passou por essa aqui? Né, os que foram criados na igreja, já de uma geração de muitos anos, porque eu tenho 53 anos e desde que nasci, criancinha, já ia para a igreja. Então eu tenho um hábito e vi as mudanças, não é, da mentalidade do povo cristão evangélico. Mas a gente tinha roupa de domingo, que era normalmente os vestidinhos que mais coçavam. Eram horríveis, porque eram os vestidinhos chiques, de renda, né? Armados, eram desconfortáveis, mas eu sabia que os vestidos mais bonitos, as roupas mais bonitas, eram as roupas do domingo. E dessa maneira, a gente imagina que faltava no culto de domingo. Isso não existia, fazia parte da nossa rotina. E a gente tinha esse hábito, e isso é muito bom, e a gente tem que ter esse hábito de adorar ao Senhor, imprimir isso na vida dos nossos filhos, sabe? Termos a adoração e desenvolvermos a fé na nossa família. Mas a gente corre um risco de muitas vezes estar fazendo de maneira correta, da maneira que nós aprendemos, mas deixamos de ter a essência daquilo que vem do coração. O livro de Malaquias é o último livro do Velho Testamento. E o profeta, quando Deus fala com o profeta, e ele traz a última mensagem. Depois há um período longo onde Deus não se manifesta até que João Batista se apresenta, não é? Trazendo uma palavra profética. Mas a última palavra, antes de 400 anos de silêncio. Você imagina que devia ser uma coisa muito importante, que Deus trouxe através do profeta Malaquias. E toda a mensagem de Malaquias, sabe qual é a mensagem de Malaquias? A última, antes de Deus se silenciar por um período longo, ele fala sobre o avivamento da adoração. Porque o povo estava num rito de adorar, mas não fazendo com excelência, trazendo sacrifícios que não agradavam a Deus, deixando de honrar ao Senhor através dos seus dízimos e das suas ofertas. Então a última palavra que Deus traz no Velho Testamento é uma palavra de avivamento para a adoração do povo. Amém? E é por isso que Deus tem tanto interesse, que nós entendemos que Deus tem interesse. Ele tem interesse na adoração do seu povo, na adoração que vem do coração, de um coração contrito, de um coração que ama, de um coração que tem sede do seu Deus, que busca o seu Deus. Amém? E é isso que Deus espera de nós. Mas eu quero falar também, antes de falar sobre as consequências da honra, começar com as consequências da desonra. Primeiro eu vou dar a má notícia para depois encerrar com a boa notícia. Porque honra ou desonra traz consequências. E há consequências na desonra. Vamos ler lá novamente o texto de Marcos 6, 4 e 5. As consequências da desonra. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, e entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. O que está acontecendo aqui? Foi um momento muito importante, não só na vida de Jesus, mas na vida daquele povo. Jesus, ele percorria a Galileia e ele para em Nazaré, que foi a cidade onde ele cresceu. E como todo judeu, de sábado, ele foi na sinagoga porque havia leitura da Torá.
a leitura das Escrituras do Velho Testamento. E como eu disse aqui, o povo pegava, começava a ler a Torá e ia até o final. E durante aquele sábado havia uma leitura, que seria a leitura decorrente, a leitura escalada para aquele momento. Então Jesus entra na sinagoga e lê a leitura do dia. Tendo fechado o livro, Jesus fechou o livro, né? Ele leu esse texto e fechou o livro. Devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida, não direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui a tua própria pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Até o 30. Em verdade vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva de Sarepta de Sidom. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Não precisa pôr mais, eu conto o resto. Quando Jesus, ele pega o texto de Isaías, e ele lê o texto, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, a curar-me os cativos. E ele continua lendo o texto. E neste momento, como a leitura era feita muitas vezes, eles estavam esperando dele alguma coisa como: olha, que tremendo, isso vai acontecer quando o Messias vier, vamos esperar pelo Messias. Essa é a obra que o Messias irá fazer de libertação quando ele vier. Só que Jesus, quando ele senta, todos fitam os olhos nele. E ele diz: essa palavra se cumpriu hoje em mim. Amém? Ele estava dizendo: meus queridos, eu sou o Messias. Nazarenos, eu sou o Messias. Agora imagina o espanto daquele povo. Eles olhavam para Jesus e Jesus começava a falar e eles viam graça nas suas palavras, mas por outro lado eles diziam: puxa, mas quem que é esse? Não é o filho do carpinteiro? Não é aquele que nós vimos andar por aqui, brincar com meu filho, brincar com as crianças? E eles ficaram confusos e não aceitaram o testemunho de Jesus. E Jesus nessa hora começa a repreendê-los. Ele diz assim: olha, houve um tempo de seca em Israel, quando o profeta Elias, precisou de ajuda. Ele não pediu, ele não foi buscar ajuda numa viúva de Israel, mas ele foi numa viúva de Sarepta, em Sidom, longe de Israel. Deus usou uma pessoa fora do povo para que pudesse abençoar, porque aquela pessoa iria corresponder aquele pedido do profeta Elias. E o profeta Elias chega ali e pede para que ela o alimente, e ela o alimenta, e ela durante 3 anos tem um milagre, que não falta nas suas botijas, nem o azeite, nem a farinha. E depois ele começa a falar dos milagres que se operou fora da terra de Israel. Em outras palavras, eles estavam dizendo: olha, acordem, ouça o meu testemunho, ouça a meu respeito e creiam, porque se cumpriu em mim, não percam a oportunidade. Amém? E como eles reagiram? Eles desonraram o testemunho de Jesus. Por onde Jesus passava, os seus feitos, as suas curas, os seus milagres eram testemunhados e corriam as cidades circunvizinhas. Todo Israel já tinha ouvido falar de Jesus. No entanto, eles não creram.
nem na palavra de Jesus, nem o seu testemunho. Eles desonraram a palavra de Deus. O texto que ele leu falava dele mesmo. E eles não creram na palavra de Deus. Primeiro eles se maravilhavam do quê? Puxa vida, ele fala muito bem, mas aquilo não entrou no coração, não trouxe transformação e não trouxe mudança. Não é? E o que nós podemos aprender com isso? Muitas vezes, nós esperamos a presença e a ação do Senhor. E Deus nos visita, e Deus nos traz uma palavra, mas a gente não entende, não discerne espiritualmente o momento. Perde o momento da bênção, não aceita o testemunho, não aceita a palavra, não discerne espiritualmente. E quando nós buscamos a presença do Senhor e do seu Espírito, e entendemos a honra do testemunho, a honra da palavra, somos abertos para agir do Senhor. Muitas vezes, Deus nos envia o que precisamos, numa embalagem que nós não esperamos. Isso acontece muito. Às vezes a gente pede para Deus uma provisão, né? Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E você monta 1000 histórias na sua mente, e de repente Deus começa a agir na sua vida e você, será que é isso mesmo? Às vezes tem até dificuldade de aceitar. Porque nós criamos respostas, nós pedimos a Deus e achamos que Deus vai agir de certa forma. E meu querido, nós muitas vezes, talvez a maioria, nos surpreendemos porque nós não somos tão criativos como Deus é. É ou não é? Não é tremendo? E aquele povo não entendeu, deixou passar a bênção. Não é? A bênção passa. E se a gente não pega, né? É careca. Passa, não pega mais. E eles não entenderam o tempo da sua visitação. Não entenderam a honra. Uma vez Jesus entrou na casa de um fariseu. E aí, de repente, entrou uma mulher e começou a derrubar o bálsamo e a lavar o pé de Jesus, perfumar, pegar os cabelos, secar, e ela chorava, e junto com as lágrimas, ela enxugava os pés de Jesus. Aí os fariseus começaram, puxa vida, mas ele não é profeta? Se ele fosse profeta, ele iria saber que essa mulher é uma mulher pecadora, não ia aceitar isso que ela está fazendo. E Jesus, conhecendo o seu coração, sabe o que Jesus disse? Eu entrei aqui, você não me lavou. Você, lá, a palavra diz, não me deu ósculo santo. Você não me beijou. Essa daqui, desde que eu entrei aqui, eu já estou meio sentimental, não para de chorar, não é? E secar os meus pés com seus cabelos. Desde que eu entrei aqui, ela não consegue deixar de se expressar em adoração, não é? Então, meus queridos, a presença de Jesus faz isso na nossa vida. Tem que criar impacto, não é? A honra deve estar presente, a gente tem que saber honrar a presença de Deus. Quando se ouve a palavra, quando a palavra é pronunciada, ouça, abra os seus ouvidos espirituais. Nós lutamos com uma mente que às vezes nos rouba muitas coisas. Mas vamos pedir para que a nossa mente, o nosso ser, seja alinhado com a presença do Espírito, para que possamos sempre agir com o Senhor com honra. Amém? E não com desonra, na presença do Senhor. Quando o Senhor se manifestar, descina a sua presença. Se derrame em adoração. Mas eu quero falar agora sobre a recompensa. Pessoas que honraram a Deus e foram abençoados e recompensados. Quero citar o oficial romano. Primeira história. Depois a mulher Ciro-fenícia e o ladrão da cruz. O oficial romano era um centurião de Cafarnaum. E ele
como a palavra diz, centurião, ele cuidava de 100 soldados sobre a sua direção, sobre a sua guarda. E um dia, no início do seu ministério, Deus encontra o centurião. E a palavra nos relata uma história linda, que ele vem pedir a cura, não é, para o seu servo. Como Deus o abençoa com cura. Então vamos ler o texto lá que está em Mateus 8, de 7 a 10. Vou ler aqui para que a gente possa acompanhar juntos. Jesus lhe disse para o centurião: eu irei curá-lo. O centurião pediu cura para o seu servo. E Jesus lhe disse: eu irei curar o seu servo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tendo soldados as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, nem mesmo em Israel achei fé como esta. Lindo, né? Recebeu um elogio desse de Jesus. Esse homem pediu a cura do seu servo. Jesus falou: eu vou curá-lo. Ele falou: não, não precisa, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Deu uma ordem, eu sou homem de ordens. Se eu falo, meu servo vai e faz e obedece. E eu sei que o Senhor tem autoridade. Então, se o Senhor decretar, se o Senhor falar, se o Senhor der uma ordem, o meu servo será curado. Amém? E Jesus se admirou e disse: nunca vi tal fé em Israel. Aquele homem reconheceu que Jesus tinha poder para curar o seu servo. Amém? Reconheceu o poder de Jesus. Ele honrou a Jesus porque ele reconheceu o poder que havia em Jesus. Ele honrou a Jesus porque ele creu na palavra de Jesus. Reconhecendo ter Jesus autoridade para ordenar que a enfermidade saísse e a enfermidade iria sair. Amém? E o resultado foi o quê? A cura do seu servo. Então, meus queridos, uma maneira que nós temos de honrar a Deus é crer no seu poder e na sua autoridade. Amém? Isso parece cair num lugar comum, mas é a coisa mais difícil de ser vivida. Se não entendemos a honra. Quando nós declaramos, quando nós entregamos, quando nós decidimos dar a nossa vida para Deus e a Jesus Cristo, seu Filho, como nosso Senhor, a honra que entregamos a Ele em adoração é crer no seu poder como Deus e na sua autoridade de Deus. Amém? A honra leva a ter fé naquilo que Deus é. Não é? Reconhecer poder e autoridade. Teve um grande missionário que evangelizou a China e trouxe avivamento para a China. Há grandes histórias sobre ele. E ele impactou o mundo. Não sei se vocês já ouviram falar do Hudson Taylor. E há muitas histórias sobre ele. E ele, numa carta para sua esposa, ele faz o seguinte relato. Entre todas as dificuldades que ele teve na China, teve uma época que a esposa foi, depois não aguentou, voltou para os Estados Unidos e ele ficou na China. E ele, num dos momentos, ele escreve uma carta para a esposa dele e diz assim: eu tenho somente 25 centes e todas as promessas de Deus. Essa frase, meu querido, é a frase de um homem de fé que viveu os milagres e a maravilha e mudou, impactou o mundo na sua época e na sua volta. Revolucionou a China. Porque ele entendia que não era a provisão e aquilo que ele tinha na mão que fazia diferença, mas as promessas de Deus na sua vida. Amém? Isso é que é honrar ao Senhor, é crer no Senhor e nas suas promessas. Deus tem promessas para a sua vida.
Há um livro de promessas. Né? O Lamartine contou uma ilustração que eu achei muito interessante, que ele fazia quando ele era pequenininho. Tinha a caixinha de promessas, não sei quanto vocês conhecem a caixinha de promessas. É uma caixinha que tem vários papeizinhos, cada papelzinho tem um versículo bíblico com uma promessa. Então, todo dia ele pegava uma promessa e ele ficava torcendo para que fosse uma promessa bem boa, porque ele achava que ele só ia receber aquela promessa que ele pegava ali. As outras não ia receber. Mas sabe qual é a diferença entre receber uma promessa e não receber uma promessa? Não é a promessa, nem o Deus da promessa. Mas é aquele que traz a promessa à existência, que sou eu e é você. Amém? É a honra, é a fé. A fé é o braço que estende ao reino espiritual e traz à existência, não é? Por isso que eu quis cantar essa música. Fé é o quê? É crer no impossível. É crer nos milagres. É crer que aquilo que Deus falou vai se cumprir na nossa vida. Amém? Nós somos um povo de Deus que tem grandes promessas para a nossa vida. Amém? É isso que nós temos que crer e viver na nossa vida. A outra coisa que nós temos que entender é o decreto de Deus. Deus fez o universo, fez o mundo pela sua palavra. A palavra de Deus tem poder de vida, poder de decreto, que ninguém revoga, que se cumpre. Então, meu querido, se você tem alguma necessidade, como esse homem queria que o seu servo fosse curado. E ele falou, se o Senhor liberar uma palavra, vai cumprir. Não, já pensou que fé? É essa fé que Deus espera que nós tenhamos e o honremos com tamanha fé. Amém? Quando você está doente, o que você tem que fazer? Tem que pegar as promessas de cura e profetizar, e falar, e verbalizar até que se cumpra na sua vida. Não é? O David Cho, né? O pastor da maior igreja evangélica do mundo, na Coreia. Ele, quando era jovem, teve uma tuberculose, foi desenganado e foi mandado para casa para morrer. E ele teve uma moça que entrava na sua casa e o evangelizava. E ele recebeu uma Bíblia e começou a ler, porque ele ficou tão incomodado com aquela moça que entrava lá e chorava por ele. Ele falou, não é possível, o que essa moça veio aqui fazer? Ele rechaçava a moça e a moça não ia embora. E ele ficou incomodado que aquela moça chorava por ele, ele não entendia. Ele falou, então tá bom, você pode ir embora e não volte mais, mas eu prometo que eu vou ler a Bíblia que você me deu. Foi assim que ele se livrou dela. E ele começou a ler, e ela falou, não começa a ler de Gênesis, você não vai ter tempo para chegar no final. Você tem que começar de Mateus, começa a ler o Novo Testamento. Ele começou a ler os evangélicos, e ele via que Jesus curava, e ele falou, Senhor, esse Jesus existe? Deus, né? Ele falou para um Deus que ele cria que existia um Deus. Ele falava, Deus, se esse Jesus existe, se é verdadeiro, o Senhor vai me curar. E depois de 3 meses, ele levantou daquela cama de morte e até hoje está vivo. E é o pastor da maior igreja evangélica do mundo, transformou pela sua vida de oração e de avivamento a história da Coreia do Sul. Que hoje é um país, né, predominantemente cristão evangélico. Meu querido, nós temos que crer nos decretos de Deus. Quando Deus decreta, isso vai cumprir na nossa vida. Entre no seu quarto, pegue uma promessa, fale alto, saia no jardim, vai na sua empresa, se você tiver com dificuldade, chama a existência pelo decreto de Deus, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E o compromisso que Deus espera de você é honrá-lo através da sua fé, como fez esse oficial romano. Mas teve uma mulher que também foi igualmente incrível na sua fé. Ela moveu os braços, o braço poderoso, o favor do Senhor Deus, com cura,
para que a sua filha fosse curada, que é a mulher Ciro-fenícia. Não é? No capítulo 7 de Marcos, a gente encontra a história dessa mulher. Eu quero ler com vocês. Marcos 7, de 27 a 30. Jesus, ele encontra com essa mulher, e essa mulher vai atrás dele, gritando, pedindo a cura, e os discípulos se incomodam. Aí Jesus pega e para e fala com ela. E Jesus lhe disse, ela pede a cura da filha. E Jesus disse assim, eu não vim senão para os filhos de Israel. Começa a provar a fé daquela mulher. Aí ela falou assim, como que... Jesus disse, eu não vou deixar de dar pão aos filhos para dar aos cachorrinhos, né? E aí o texto diz assim, mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos. Está dizendo do quê? Dos filhos de Israel. Porque não é bom tomar do pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Em outras palavras, você é uma cachorrinha. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém? O que aconteceu? Aquela mulher pediu a cura e Jesus falou, eu vim para os filhos de Israel e não para você que é uma estrangeira. E começou a falar com ela, falou, Senhor, mas eu não sou digna, sou uma cachorrinha, mas eu como das migalhas que caem das crianças. E o Senhor provando a sua fé, não é? E ela ficou ali persistindo até que Jesus declarou aquilo que ela desejava e foi favorável ao seu pedido. Amém? Isso é honrar a Deus. É persistir. Ela não ficou com preconceito. Quer dizer, ela não olhou para Jesus e disse, preconceituoso. Se fosse hoje, hein? Já estava ali com decreto de prisão. Foi preconceituoso porque é uma mulher. Foi preconceituoso porque é um estrangeiro. Cheio de preconceitos. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus, um dia que dê para pregar só nessa história, a gente entende que Jesus foi testando a sua fé. E ela foi entrando e foi se aprofundando e foi persistindo até que Jesus falou, então seja conforme a tua fé. Amém? E nós queremos ouvir isso do Senhor. Que seja conforme a tua fé. Se Jesus olhar para você hoje e disser, seja conforme a tua fé. Qual é a fé que Ele vai achar em ti? Amém? Que o Senhor Jesus encontre em você e no seu coração a fé que gera o seu milagre. Amém? Porque Jesus viu fé e falou, seja conforme a tua fé. E naquele momento ela foi para sua filha e encontrou a sua filha curada. Expressando também, falando mais uma vez do Hudson Taylor. Não é? Ele foi apresentado uma vez em Melbourne, na Austrália, porque ele ficou muito famoso por causa do seu trabalho na China. E ele foi falar em muitos lugares. E uma vez, quando ele foi apresentado na China para falar, o pastor que estava recebendo na igreja começou a falar de todos os seus trabalhos. Como ele trouxe, como ele estabeleceu o evangelho na China, como ele avançou, como ele persistiu. E começou a falar esse ilustríssimo pregador, esse homem cheio do Espírito. E começou, não é? E deu tantos elogios, tal. De repente, ele se sentou e o Hudson Taylor assumiu a palavra. Quando ele assumiu, a primeira frase que ele disse foi o seguinte. Não, quando ele apresentou, ele falou assim, está aqui o ilustríssimo missionário Hudson Taylor. Aí se assentou, quando o Hudson Taylor pegou, não sei se tinha microfone ou não, mas a palavra, ele disse a seguinte frase, eu sou um pequeno servo de um ilustre Senhor. Amém? Nós temos que entender que Deus espera que tenhamos fé. Mas o que precisa ser grande não é a nossa fé. O que precisa ser grande é o nosso Deus.
E nós temos um Deus grande. E a fé que Deus espera de nós é a fé que você pode entregar para Ele hoje. Mas ao mesmo tempo, Deus quer que você desenvolva a sua fé. A sua fé precisa ser o tamanho do seu milagre. Porque o que impulsiona o seu milagre é a sua fé. Porque Deus não muda, Deus é grande, Ele pode fazer todas as coisas. E você tem que crer que Ele fará na sua vida, e assim será com você. Amém? Isso é que é honrar ao Senhor, é crer no Senhor. Crer no Senhor Deus, crer nos seus decretos. Eu quero dar, para terminar, um testemunho na minha vida, muito breve. Foi um tempo que eu busquei muito de Deus uma bênção. O Lamartine era candidato a deputado federal e a gente tinha muitas promessas de que ele ia assumir uma cadeira no Congresso Nacional, e oramos, trabalhamos por isso, e de repente, no dia da eleição, é bom até no contexto de eleição a gente contar essa história. No dia da eleição, quando as urnas começaram a se abrir, depois na computação dos votos, ele ficou como primeiro suplente. E quando ele ficou como primeiro suplente, parece que o meu mundo caiu. Falei, Deus, não é possível. Onde estão as tuas promessas? O Senhor é um Deus de promessa. Quando o Senhor promete, acontece. Eu quero saber o que aconteceu, porque se o Senhor não falar comigo, eu entro em crise agora. O Senhor precisa falar comigo. Eu me sinto como se eu estivesse me jogando num penhasco e o Senhor não está me segurando. Entrei no meu quarto, falei, Senhor, o Senhor vai falar comigo. Abri a Bíblia e Deus falou comigo na Bíblia. Não digo que sempre Deus fala assim, mas Deus falou dessa forma. E eu li o texto quando Jesus, ele estava sendo pregado na cruz, sacrificado, e o Pilatos pôs assim escrito na cruz, este é o rei dos judeus. E os judeus ficaram muito incomodados, falaram, mas como? Não pode ser, não diga ele é o rei dos judeus, diga, ele diz que é o rei dos judeus. Aí Pilatos disse para ele assim, o que está escrito, está escrito. E Deus falou para mim, esse decreto, esses dizeres precisavam estar lá. Porque esta é a verdade. Quando a verdade é estabelecida, ela acontece. O que está escrito, está escrito. A verdade de Deus não muda, porque eu sou imutável. E aí Deus começou a falar comigo, olha, vocês vão esperar, assim como Jesus ressuscitou no terceiro dia, no terceiro ano, o Lamartine vai assumir a posição dele em Brasília. Vocês passarão 2 anos, como Jesus passou no Hades, vocês vão sofrer muitas coisas. E quando Deus começou a falar, eu senti gosto amargo na boca. Aí falou, vocês vão passar muitas coisas, mas no terceiro ano ele vai assumir o lugar dele lá. E eu recebi essa palavra e saí de lá assim, exultante no Senhor. Porque Deus havia respondido a sua palavra, a verdade. E, meus queridos, como foi que aconteceu? Exatamente como Deus havia falado. E Deus, de uma maneira milagrosa, depois de 2 anos de espera, ele assumiu o lugar no Congresso Nacional. Amém? Eu estou contando tudo isso para dizer que às vezes a gente vê as histórias da Bíblia e fala, puxa vida, hoje, quem sou eu? Sou tão pequeno, onde está a minha fé? Que fé que eu preciso ter? Como Deus fala, como Deus faz? Deus faz o que for preciso para cumprir o propósito dEle para a sua vida. Amém? E quantas são as suas promessas e os seus decretos? Deus cumpre inteiramente, cabalmente. E o que Ele espera de nós é uma vida de honra, crendo e esperando pelo cumprimento das suas promessas na nossa vida. Amém? E por último lugar, um exemplo de grande honra que foi dada a Jesus foi o ladrão da cruz. Quando Jesus estava sendo crucificado, do lado dele, direito e do esquerdo, haviam 2 ladrões sendo crucificados, condenados, não é? Com a mesma sentença de morte. Um olhou para Jesus e escarneceu dele. E disse assim, você é rei dos judeus? Salva-te a ti mesmo e salva também a nós.
escarnecendo de Jesus. Mas teve um que olhou para Jesus, todo humilhado, dilacerado, visivelmente sem nenhum poder, desonrado. E aquele ladrão olhou para Jesus e viu Jesus Deus, viu em Jesus Deus, viu a divindade de Jesus. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Amém? Que fé é essa? Quando você olhar para as circunstâncias, meu querido, e for circunstâncias de opróbrio, de morte, de falência, de enfermidade, você tem que olhar para aquelas circunstâncias e entender que Jesus passou por tudo isso, passou pela maior humilhação que podia existir. O Deus que deixou de ser Deus se tornou homem, e como homem morreu a morte mais humilhante, traído pelos seus, veio e amou o mundo, e o mundo o rejeitou e o crucificou numa cruz. E ele pagou esse alto preço. E quando você olhar para as suas circunstâncias, e sejam circunstâncias de morte, de opróbrio, de miséria, você tem que entender que Jesus já sofreu tudo isso. Amém? Para que você não tenha que sofrer mais isso. Para que você olhe e reconheça nele o rei, o poder e a autoridade, e deixe que ele assuma o seu opróbrio, a sua miséria, a sua dívida, a sua enfermidade, para que você possa sair liberto da presença de Deus. Amém? Isso é que é honrá-lo. É como aquele ladrão da cruz, olhar para Jesus e discernir nele o Rei e o Senhor das nossas vidas. Amém? Honra, meu querido, para concluir, é uma semente que nós plantamos. Você imagina a honra? Uma semente. Plante a honra. Porque é preciso que seja plantada antes que você a receba como colheita. Se você plantar honra a Deus, você vai colher o seu milagre, a sua resposta e o sim de Deus para a sua vida. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Que saibamos honrar o Deus que nós temos, que é um Deus grande, é um Deus que tudo fez por nós, para que nós pudéssemos honrá-lo como Senhor, Autor, Salvador das nossas vidas e sustentador da nossa vida, em todos os detalhes, no dia a dia. Amém?